Esse é o terceiro vídeo da série da Ética e da Estética. Eu estou em frente a uma galeria de artes, onde fizemos o nosso primeiro vídeo de introdução à estética, e vamos hoje falar sobre ética, na mesma linha que fizemos com estética, ou seja, não é um trabalho acadêmico. Nós vamos tentar fazer um apanhado geral, dar uma visão geral, de uma forma mais agradável e palatável possível, de um assunto denso e extenso, que vem desde a Grécia Antiga, lá dos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, até os nossos filósofos modernos, mas de uma forma bastante objetiva. Essa é a proposta para o século XXI. Eu estou passando aqui ao lado de onde eu deveria fazer o que eu gostaria, pelo menos, de fazer essa gravação, que é esta livraria com as portas fechadas, em virtude dessa pandemia, que trouxe tantos prejuízos aí ao comércio. E, antemão, já vou dizendo a vocês que vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Vai seguir a rotina, aquela linha de fazer diagramas, fazer textos para explicar, torná-los mais fácil possível de entendimento, entretanto, sem nos aprofundarmos, por cada tema, cada autor representa um mergulho profundo nas suas ideias. Não é esse o objetivo, nem há tempo para isso. Mas, dentro dessa linha, eu gostaria de já deixar claro algo que é bom que você já pense sobre ética, ou seja, a regrinha de ouro: não faça a outrem aquilo que você não quer que façam com vocês. Isso é desde os primórdios da humanidade que se tem isso como ética. Pode parecer que é muito pouco, mas é muito. E vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Vou apresentar alguns diagramas, alguns filósofos, algumas ideias sobre o assunto. Muito obrigado. Nenhuma finalidade acadêmica esse trabalho, no sentido apenas de trazer uma informação pertinente ao século XXI que vivemos. E, portanto, vamos falar de alguns filósofos. É óbvio, tem uma linha do tempo. Vocês vão perceber que há uma continuidade do pensamento. E, claro, existem vários outros filósofos paralelos. Eu fiz uma escolha, claro, uma escolha que poderia ser feita de outras pessoas, né, de uma outra forma. Mas o fato é que nós vamos fazer um estudo da época pré-socrática, né, e até os nossos dias. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Vamos lá então para uma definição. A ética também é denominada filosofia moral. É o estudo conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. A palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter, disposição, costume, hábito. Na cultura romana seria o sinônimo de moral, que vem do latim mos, mores. O precursor da ética, como conhecemos na civilização ocidental, foi Sócrates, que pela primeira vez na história do pensamento propõe uma lei científica positiva de conduta. A virtude é conhecimento. Expôs seu raciocínio da seguinte forma: toda pessoa deseja seu próprio bem e obtê-lo-ia se pudesse. Ninguém negaria que a justiça e a virtude, em geral, são bens, e entre todos, os melhores. Portanto, todas as virtudes estão sintetizadas no conhecimento do bem. Então vocês vejam a preocupação que ele tem em relação ao conhecimento. As incursões sobre ética na filosofia no século VI a.C. tiveram a contribuição dos chamados 7 sábios daquela época, ou seja, os pré-socráticos: Pitágoras, Teles, Heráclito, Demócrito e Platão, além de Sócrates, e a contribuição de Aristóteles, que sistematizou a ética. Aristóteles analisou profundamente o tema e nos deixou um legado de 8 livros sobre os variados tópicos dos assuntos. Vejam bem, ele tratou da ética na medicina. Nós temos hoje, por exemplo, a ética envolvida no direito, né? Então temos o código de ética de várias profissões, e isso tudo foi contribuição de Aristóteles, que trouxe essa grande contribuição em sua obra Ética a Nicômano. Aristóteles afirma que a felicidade não consiste nem nos prazeres, nem nas riquezas,
nem nas honras, mas sua vida virtuosa. A virtude, por sua vez, se encontra no justo meio entre os extremos, que será encontrado por aquele dotado de prudência e educado pelo hábito no seu exercício, ou seja, o conhecimento. Sócrates, Platão e Aristóteles, século VI a.C., tornaram-se referências para os países do Ocidente sobre filosofia, e, portanto, tudo que se referisse à ética tinha como princípio o estudo dos meios de se alcançar a plenitude e investigar o que significa felicidade. Na Idade Média, a filosofia foi dominada pelo cristianismo e pelo islamismo. A ética centralizou-se na moral como interpretação dos mandamentos e preceitos religiosos. Houve uma drástica mudança nos conceitos originais ao ser introduzido o fator religioso, e a ética ocidental distanciou-se do Oriente, onde crenças como o animismo, com o qual todas as formas identificáveis da natureza, tais como animais, pessoas, plantas e fenômenos naturais, possuem alma. Então é o distanciamento tremendo que ocorre entre os países, por exemplo, a Índia, né, a China, a respeito da ética, que são filosofias distintas, são maneiras completamente diferentes de pensar. Bom, do Renascimento até os nossos dias. No Renascimento e século XVI, XVII e XVIII, os filósofos retomaram os temas éticos da antiguidade. A ética retoma o foco através do pensamento humano e não nas tradições religiosas. René Descartes, de 1596 a 1650, na França, notabilizou-se pela frase célebre: penso, logo existo. O filósofo inaugurou a filosofia moderna. Ele dizia que o raciocínio matemático era o melhor caminho para o conhecimento. Na linha de René Descartes, Thomas Hobbes, inglês, matemático, político, filósofo, notabilizou-se pela obra Leviatã, um grande monstro bíblico devorador de pessoas, defendendo um Estado forte que dominasse as pessoas pelo temor, pois o ser humano retomaria o estado natural se não se curvasse aos ditames do Estado, o Estado Leviatã. Não por acaso hoje as pessoas são dominadas pelo medo, né? O temor, o medo tem várias facetas. Uma delas é essa pandemia que vivemos hoje e, claro, o Estado impõe normas, estabelece restrições em função do quê? Do medo de ficar contaminado. Essa é que é a realidade. Então, Thomas Hobbes está mais do que na atualidade. É bom que saiba. Então, nós voltaremos a alguns desses autores para mostrar que o ser humano mudou muito pouco, né? A vestimenta, né? A forma externa de se portar, mas, na verdade, a alma, o sentimento, os valores não são muito diferentes daqueles apregoados na Grécia Antiga. E depois, na Idade Média, e no Renascimento, e por aí vai. Spinoza, em 1632 a 1677, na Holanda, depois nós vamos fazer uma leitura de Spinoza, uma questão minha. Eu acho que vale a pena nós nos aprofundarmos um pouco mais na obra de Spinoza. Ele tem o mesmo raciocínio do Descartes e do Hobbes. Ele entra numa linha matemática, né? E em sua obra Ética, afirma que a felicidade consiste em compreender e criar circunstâncias que aumentem nossa potência de agir e de pensar. Essa potência aqui é o potencial humano, né? Então, nós vamos ver que isso também é muito explorado mais à frente por um outro autor, que nós vamos mostrar, mas é importante a forma como ele encara o processo. E no livro Ética, o autor segue um raciocínio matemático, com proposições, demonstrações, corolários, axiomas e escolhos. Nós vamos dar uma parada em todos eles, mas principalmente em Spinoza, que eu acho interessante nós entendemos o pensamento dele. Immanuel Kant, russo, notabilizou-se pelo positivismo e sua filosofia crítica. Acha que tudo tem que ser revisto, criticado, questionado. Estudou os limites do conhecimento e da mente humana. Trouxe para a filosofia ocidental a experiência humana e a realidade. Em seguida, nós temos Friedrich Hegel, 1770-1831, que se contrapunha ou se estabelecia muito sobre a obra, teve muita
influência, né, da obra de Kant, e a sua obra Fenomenologia do Espírito é tida como um marco na filosofia mundial. Foi influenciado por Platão, Aristóteles, vejam como é que a coisa vem se sucedendo. Descartes e Kant. Trata-se, em sentido geral, de denotar o aspecto intelectual, seja de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Seu pensamento influenciou a escola de Frankfurt e o pensamento existencialista. De muita influência, Hegel, nas nossas teses acadêmicas, né, o que chamam de nós, os novos hegelianos, né, eles fazem novamente menção a Hegel. Existe muito trabalho dentro dessa linha aqui no Brasil, porque é muito seguido o pensamento dele. A seguir nós temos Friedrich Nietzsche. Depois vamos falar um pouco mais sobre Nietzsche, porque existe muita coisa que acontece a respeito das traduções ou interpretações desses autores. Por exemplo, o trabalho que nós falamos lá do Spinoza, ele foi traduzido inicialmente para o português bilíngue, inglês e português. Só depois, então, porque ele escreveu em latim, só depois, então, é que se fez uma versão só em português, né? E é óbvio que dentro de um pensamento matemático torna-se complicado, muitas vezes, os entendimentos. E o mesmo acontece com Nietzsche. Existem coisas que foram traduzidas, né, do inglês para o português, não do alemão para o português, e que trouxeram alguns equívocos. Eu vou ter oportunidade de mostrar isso. Eu não sou nenhum entendido profundo no alemão, mas eu leio e eu consigo, com certa dificuldade, mas pelo menos entender algumas interpretações equivocadas, até mesmo de tradução. Óbvio, trata-se de um trabalho já complicado para o próprio alemão, né? Quem tem uma visão sobre filosofia sabe que até o alemão médio tem dificuldade na leitura, né, de um texto dessa natureza. É óbvio que vai ter dificuldade para fazer uma versão em um outro idioma. Então, Friedrich Nietzsche nasceu na Alemanha, filho de um pastor luterano com sólida formação religiosa, não encontrava sentido na existência humana, em virtude da ideia de um mundo acessível apenas após a morte, que nos impedia de aproveitar a vida. Então, vejam vocês aí toda a temática que ele trata, né, em relação à vida em si. Temos de Michel Foucault. Veja que eu estou seguindo um cronograma, né, uma lógica temporal, né, mostrando a sequência, para que nós tenhamos uma visão de tempo. Foucault nasceu na França, viveu na França em 1926, 1984, filho de um cirurgião, formou-se em psicologia, tornou-se professor e filósofo. Um dos mais aclamados no século XX, foi influenciado, daí essa linha do tempo, né, por Nietzsche, Marx e Freud. Fez um vasto estudo sobre prisões e entre suas publicações se destacam Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões, a vontade de saber, o uso dos prazeres e cuidado de si. Morreu aos 57 anos de AIDS. Não preciso explicar os motivos. Marilena Chauí, brasileira, né, em 1941, que é do nascimento, é escritora, filósofa, professora, escreveu diversos livros sobre filosofia, entre os quais Iniciação à Filosofia e O que é Ideologia. Especialista na obra de Baruch Spinoza, que nós vamos dar uma lida depois, professora emérita de Filosofia, Política e Estética da Universidade de São Paulo, atuante política, defende as ideias ditas progressistas. No Brasil, eu trouxe para vocês, além de muitos outros filósofos que nós temos, mas assim, para que nós tenhamos uma ideia, Olavo de Carvalho, que se contrapõe às ideias de Marilena Chauí. Brasileiro, né? Escritor, professor, ele mora nos Estados Unidos, filósofo, escreveu diversos livros sobre vários temas, entre eles O Imbecil Coletivo, veja o título, e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Foi jornalista dos principais jornais de São Paulo e Rio de Janeiro, católico, é fervoroso conservador e é considerado o pai da nova direita do Brasil. Vamos continuar com esses temas.